o juízo de impacto invalidatório em processos que buscam a anulação de concursos públicos e o seu dever de observância no momento do proferimento da sentença pelos magistrados competentes. É isso mesmo. A matéria que trata do juízo de impacto invalidatório dos atos administrativos é a mais importante introduzida nas normas que cuidam dos atos da administração pública em nosso ordenamento. Aquelas alterações realizadas na LINDB criaram um verdadeiro dever de observância para os magistrados. A introdução dos artigos 20 a 30 na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro vincula a atividade judicante de tal modo que aqueles requisitos da sentença tiveram mais um somado, que é a ponderação dos interesses envolvidos. Ora, se aquela lei que introduziu esses artigos não é respeitada, nós teremos uma situação que envolve possível anulação da sentença ou acórdão que não contemple a ponderação dos efeitos concretos do juízo, do aspecto invalidatório daquele ato. É necessário aqui eu fazer a minha apresentação. Meu nome é Ariosvaldo Neto, eu sou advogado em Direito Público e também Civil, com atuação em Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Previdenciário e Direito Tributário. Sou formado pela Universidade Federal do Sergipe em 2023, pós-graduado em Direito Previdenciário pela ESA, Escola Superior de Advocacia, e a Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Estou em atuação no Direito Público desde 2022, quando ingressei na Defensoria Pública Federal e lá a atuação majoritária era em Direito Público. Estudo a anulação dos atos administrativos desde 2023 e, como resultado, tive uma monografia publicada. O controle judicial dos atos de bancas de heteroidentificação, inclusive, é o tema de repercussão geral 1420, que trata exatamente isso e é idêntico em seu teor àquela nossa análise feita por ocasião da conclusão do curso de Direito da UFES. Minha página pessoal e de comunicação e educação é essa aqui, nosso IG, @Ariosvaldo Neto. E nossa página profissional é @ADV_Ariosvaldo Neto. A matéria que cuida dos atos administrativos deve passar, primeiramente, pela análise dos seus pressupostos de existência, como alguns autores gostam de chamar, seus elementos. Os elementos dos atos administrativos, seus requisitos gerais são competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. O pessoal que estuda concurso público lembra que temos o COFINFOMOB, né? Tem até a musiquinha, COFINFOMOB, COFINFOMOB, lá 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 lá, COFINFOMOB, COFINFOMOB, lá 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 lá. A competência, fazendo essa introdução, ela relaciona-se com a circunscrição, o limite que a lei traçou para que o administrador público decida sobre a matéria, conforme o poder legal que lhe é dado e subordinado a esse, para que ele exerça essas atribuições dentro dessas perspectivas. E qual é a invalidade e o defeito relacionado ao desrespeito a esse pressuposto? Nós temos a situação de incompetência, que é a falta de atribuição para o exercício do ato administrativo. Nós temos também uma situação que envolve o excesso de poder ou abuso de poder. Então, essa situação em que o administrador, quando não está dotado daquelas funções, ele acaba exorbitando aquilo que a lei traçou para ele, e o ato pode ser anulado. Temos também o desvio de poder, que é quando o administrador ele age para fins que não são aqueles que estão relacionados aos exercícios de sua função. Além dessa situação que se relaciona com a competência, nós temos uma situação de inércia administrativa, que é quando a autoridade competente deixa de agir no uso de suas atribuições a partir de uma omissão, gerando a consequência para a sociedade. Nesse caso, a intenção não é agir, não agir é relevante para efeitos legais. Exemplo, prefeito que deixa de aplicar os limites mínimos constitucionais de transferências que são repassados para a questão da educação do município, para a saúde pública, o médico que deixa de atender paciente em hospital. Então, essas omissões, elas são relacionáveis às prerrogativas que o administrador público tem ali obrigado em relação às suas funções. Nós temos ainda, em relação a situações que envolvem a incompetência, que os atos proferidos por autoridade incompetente são ilegais, não produzindo os efeitos jurídicos esperados e não podem ser regularizados pelo decurso do tempo. Isso é muito importante, porque
não é passível de convalidação quando eu tenho uma questão de incompetência. Então, é muito importante que o ato saia da autoridade competente, que ele tenha a forma cabível para isso. Então, o abuso de poder, né, também nessa situação que envolve a incompetência, é sempre necessário que eu verifique o quanto o administrador público se afastou das competências atribuídas, para menos a omissão ou para mais, se houver a intenção de causar prejuízo a um particular ou benefício a si mesmo. Várias dessas condutas são tidas e punidas como ato de improbidade administrativa. Outra situação aqui importante é a situação da finalidade. Nós temos que a finalidade é o elemento pelo qual todo ato administrativo deve estar dirigido ao interesse público. Quando eu tenho situações que se encontram ali no chamado desvio de finalidade, eu posso ter o uso de meios para impugnar aquele ato, além de punir aquele agente público. A lei de improbidade administrativa, nos seus artigos 9 e 10, trata justamente dessa valoração de punir o agente público, aqueles atos que causam prejuízo ao erário, atos que causam prejuízo em desrespeito às normas que cuidam do interesse público, princípios da administração pública. Temos ainda também a forma. A forma pode ser definida como o meio pelo qual o ato se manifesta. Via de regra, a forma dos atos administrativos deve obedecer requisitos. Por exemplo, um decreto, ele é uma forma em que eu disciplino atos de modo mais poderoso, atos concretos mais poderosos do que aqueles regidos por portaria. Da mesma forma que eu tenho ali situações que dizem respeito a um alvará e assim por diante. E a forma muitas vezes é importante porque ela é que vai manifestar aquele ato administrativo. O motivo. O motivo é a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo. Então temos uma situação que envolve a invalidação do ato por motivo, quando aqueles motivos são falsos. Quando aqueles motivos não encontram amparo na realidade fática, mas sim estão... Pausa para hidratação. Estão realmente maculados por desvio, por dissimulação, por fraude. Nesse caso, o administrador público, ele motivou de uma forma, mas o resultado que ele queria era outro, e um resultado baseado em circunstâncias que são realmente reprováveis. Então, o motivo é muito importante, temos até a situação da teoria dos motivos determinantes no direito administrativo. O objeto pode ser definido como a alteração no mundo jurídico que o ato administrativo se propõe a processar. Por exemplo, quando eu realizo uma licitação para a compra de bens, a minha alteração no mundo é justamente a aquisição. Então, esse ato administrativo está ligado à aquisição daqueles bens. É a alteração que eu quero causar no mundo fático. Então, no caso da licitação que vise a compra de bens, eu quero adquirir aqueles bens para que eles sejam incorporados à administração pública. Agora, nós temos aqui situações que envolvem uma interpretação da nulidade e da invalidade dos atos administrativos. Carvalho Filho, o professor Carvalho Filho, ele tem uma visão interessante sobre essa situação da nulidade e da anulabilidade, porque ele faz um estudo muito completo e ele prefere chamar de invalidade, porque a invalidade pode se referir a parte do ato ou todo o ato administrativo. Então, desde 1960, o Supremo Tribunal Federal, ele começa a estabelecer uma interpretação de ponderação de efeitos, de ponderação de interesses do ato administrativo, quando ele edita a súmula 473. A administração pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado, em todos os casos, a apreciação judicial. Então aqui, ao tempo que eu digo que um ato nulo, dele não decorrem efeitos, eu tenho que ver a possibilidade de respeitar o princípio da inafastabilidade de jurisdição para proteger a tutela do interesse de terceiros de boa-fé que não podem ser prejudicados em razão daquela situação. Nos anos 90, nós tivemos a positivação desse preceito por via da Lei do Processo Administrativo Federal, que é a lei mais influente nessa matéria, que consolidou no seu artigo 53 exatamente esse teor da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
Mas também em 94, e quero que você olhe aqui para mim, o Supremo Tribunal Federal, né, desde 60, vem construindo a sua jurisprudência no sentido de considerar aqueles que estão de boa fé e que são afetados por um ato invalidatório. Veja essa jurisprudência aqui, de 94. No recurso extraordinário 158.543 do Rio Grande do Sul. Ato administrativo, repercussões, presunção de legitimidade, situação constituída, interesses contrapostos, anulação contraditório. Tratando-se da anulação de ato administrativo cuja formalização haja repercutido no campo de interesses individuais, a anulação não prescinde da observância do contraditório, ou seja, da instauração de processo administrativo que enseje a audição daqueles que terão modificada a situação já alcançada. Presunção de legitimidade do ato administrativo praticado que não pode ser afastada unilateralmente porque é comum à administração e ao particular. Então, nessa situação aqui, o que é que está sendo estabelecido? Que quando eu tiver a anulação de um ato, eu tenho que chamar as pessoas que serão afetadas em razão desse desfazimento para que elas sejam ouvidas, sejam consideradas. Isso subiu para o STF em grau de recurso extraordinário. Um recurso extraordinário do Rio Grande do Sul, que, salvo engano, analisava uma situação de invalidação de aposentadoria. Perceba, o ato foi emanado da administração pública e produziu seus efeitos em relação a terceiros que não podem ser afetados. Então eu garanto aqui um respeito ao devido processo legal, um respeito ao interesse de terceiros de boa fé, que é o que deve acontecer em circunstâncias, por exemplo, como o processo que busca anulação do concurso de Porto da Folha e também as situações que envolvem a cidade de Aquidauã. Outro recurso aqui do Supremo Tribunal Federal e virou uma tese de repercussão geral, ou seja, um tema repetitivo. Isso aí em 2011. Recurso extraordinário 594.296 de Minas Gerais, que fixou a tese do tema de repercussão geral 138. Ao Estado é facultada a revogação de atos que reputem ilegalmente praticados. Porém, se de tais atos já tiverem decorridos efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Mais uma vez, nós temos aqui a ponderação do interesse dos terceiros de boa-fé, porque os atos já foram emanados, produzindo seus efeitos, e os terceiros, que não têm nada a ver com essa invalidação, devem ser respeitados, ponderados, em razão do princípio da segurança jurídica, do consequencialismo, considerar as consequências produzidas em razão da anulação do ato. Em 2013, o Tribunal de Contas da União também adotou o consequencialismo como norte hermenêutico, no caso concreto, ponderando por manutenção de uma licitação evada de vícios no julgamento do Acórdão 2789 de 2013. O tribunal pode determinar a anulação de licitação e autorizar em caráter excepcional a continuidade da execução contratual em face de circunstâncias especiais que desaconselhem a anulação do contrato, em razão da prevalência do atendimento ao interesse público. Também em 2015, ocorreu o proferimento de voto histórico também, lá no TCU, considerando esse juízo de impacto invalidatório no Acórdão 3361 de 2015, lá no plenário. Aqui, né? Vamos ler aqui. Mesmo diante da hipótese de anulação da licitação originária, é admissível em caráter excepcional a continuidade da execução do contrato, caso as circunstâncias desaconselhem a sua invalidação em razão da prevalência do interesse público. Veja, o Tribunal de Contas da União, no mesmo sentido do Supremo Tribunal Federal, está fazendo a modulação dos efeitos da invalidação. É necessário porque toda vez que eu vou anular um ato administrativo, muitas vezes situações se consolidam. No caso, por exemplo, de concurso público, homologado o certame, isso não sou eu que estou dizendo, mas o voto vencedor do ministro Gilmar Mendes, no tema de repercussão geral 161, lá na parte primeira, homologado o concurso público e falando e anunciado quem são os vencedores, aqueles que estão no número de vagas têm direito subjetivo à nomeação. Então, mesmo que eu tenha uma situação de anular a licitação que fez o contrato com a banca examinadora, eu tenho que considerar esse interesse dessas pessoas que foi estabelecido em razão da consolidação por meio da homologação daquele interesse, daquele direito subjetivo à nomeação. Aqui
nós temos uma situação interessante, que é em relação a considerar também um aspecto de anulabilidades. Anulabilidades. Porque, além das invalidades que acarretam nulidade total dos atos administrativos, existem as nulidades, situações em que atos não estão totalmente de acordo com a ordem fática, forma jurídica necessária ou ainda a lei. Esses atos marcados por eventuais defeitos do negócio jurídico, matéria tratada dos artigos 138 a 165 do CC, devem receber tratamento e juízo de ponderação, adequando os meios empregados ao fim público, razoabilidade e proporcionalidade. Quem tem esse pensamento? Carvalho Filho, que é um dos maiores administrativistas desse país. Então a gente vê isso até na Lei do Processo Administrativo Federal, em 98, lá no artigo 54. Leia comigo. O direito da administração de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em 5 anos, contados da data que foram praticados. O artigo 55 também é importante. Em decisão ao qual se evidencie não acarretem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. E aqui, nessa matéria de interesse público, eu tenho que tratar de uma coisa muito importante, que é uma diferença entre o interesse público primário e o interesse público secundário. O interesse público primário, ele diz respeito à própria natureza do Estado, à finalidade pública. Esse interesse é de natureza indisponível. É o princípio da indisponibilidade. Agora, o interesse público de caráter secundário, ele é o interesse da pessoa jurídica de direito público. E quem trata disso é a professora Maria Zanella de Pietro e também o professor, me foge a memória aqui o nome dele, me foge a memória dele, mas quem trata disso é a professora Zanella de Pietro. A professora Zanella de Pietro, ela trata sobre isso. E o professor, me vem agora à memória, é o professor Celso Antônio Bandeira de Melo, quando trata de interesse público. Existe o interesse público primário, que é o da sociedade, e o interesse público, que é aquele da administração pública. Esse não pode ser confundido, porque a administração pública ela tem direitos, ela titulariza obrigações. Ela pode, inclusive, responder a processos. E esse interesse não se confunde. É por isso que existe no Brasil a representação do Estado pelas procuradorias e pelo Ministério Público. O Ministério Público ele vem cuidar da tutela coletiva, interesses difusos, interesses coletivos que não devem se confundir com o interesse da pessoa jurídica de direito público. Então, continuando aqui a nossa explicação, a gente vai ter que da própria legislação se extrai que existem vícios sanáveis e insanáveis. Conforme se observa, os vícios de natureza insanável não podem ser convalidados, são nulos, inválidos. Já os vícios de natureza sanável são anuláveis e podem ser regularizados pelo decurso do tempo ou preservação da segurança jurídica. Exemplo, se você tiver a criação de cargos, isso aqui vícios de natureza insanável, que não respeite as previsões do artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, portanto, a autorização da LDO, você vai ter ali um vício de natureza insanável, que é confirmado, inclusive, pelo artigo 21, inciso 1, a linha A da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se o cargo é criado desrespeitando a LDO, é vício insanável. Se ele está desrespeitando também o artigo 113 do ADCT, portanto, o estudo de prévio impacto orçamentário, aqui em matéria de concurso público, por exemplo, esse cargo também é nulo, porque não respeitou as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, aliada à Constituição Federal, artigo 169, parágrafo 1º e artigo 113 do ADCT. Então, nesse caso, nós temos uma nulidade de pleno direito. Já no caso da invalidade, é uma situação, por exemplo, de uma invalidade, a nulidade parcial, é uma situação que envolveria um ato praticado por um terceiro que venha me prejudicar. Eu tenho que considerar aquele meu interesse, já que eu estou de boa fé. E nesse caso, não há uma norma cogente que vincule uma obrigação de anular ao administrador público. Então essa é a grande diferença. Eu tenho que ficar sempre ligado se existe um comando legal ou constitucional que regre aquele ato administrativo. Em matéria de ponderação de interesses de terceiros,
de interesse de terceiros aqui, é necessário que eu olhe para a lei aplicada diante dos tribunais, pelos juízes, o seu entendimento, que são aquelas jornadas de estudo do direito civil, direito processual civil, que vão formular enunciados que refletem a opinião majoritária dos magistrados do país. Vamos analisar aqui. Enunciado 169 do CJF. O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo. Isso aqui é o chamado duty to mitigate the loss, ou seja, o dever do credor de evitar mais perdas. O enunciado número 362 do CJF trata que a vedação ao comportamento contraditório, venire contra factum próprio, funda-se na proteção à confiança, tal qual se extrai dos artigos 187 e 422 do CC, Código Civil. E temos aqui também o enunciado 412. As diversas hipóteses de exercício inadmissível de uma situação jurídica subjetiva, tais como suprécio, tuquoque, surrecto e venire contra factum próprio, são concreções da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, ela irradia por todo o ordenamento jurídico, não só como é a previsão expressa no Código Civil, mas também da Constituição Federal, que prega a moralidade. Moralidade significa agir considerando aquelas práticas que são razoáveis, que são passíveis de consideração pela sociedade. Então, um ato administrativo, ele deve também considerar isso. E o próprio aspecto do processo. O processo deve levar em conta a lealdade processual e a boa-fé com que as partes estão ali ligadas. Aqui temos julgados em relação à preservação do interesse de terceiros em matéria de anulação de atos administrativos. Aqui foi uma ação civil pública em que o Ministério Público queria desocupar a área. E aí o TRF4 julgou que essa pretensão era desproporcional, aplicando o juízo de impacto invalidatório. Vamos aqui ler a ementa. Administrativa, ação civil pública, apelação, direito ambiental, área de preservação, desocupação, inviabilidade, princípio da proporcionalidade, ausência de dano. O princípio da proporcionalidade aplica-se ao caso, eis que se trata de área urbana consolidada, e que a demolição não se apresenta como a melhor solução para resolver as irregularidades das construções na localidade. Parece mais apropriado uma regularização que dê conta de harmonizar todas as ocupações com a proteção daquele meio ambiente. 2. Apelações improvidas. Então o Ministério Público recorreu para derrubar as construções naquela área e perdeu, porque foi aplicado um juízo de proporcionalidade, juízo de impacto invalidatório. Também, em outra situação que envolvia meio ambiente, o Ministério Público, de novo, buscou derrubar construções e era uma área de ocupação urbana consolidada. Vamos ler a ementa. Ementa, ação civil pública, meio ambiente, construção em área de preservação permanente, demolição da edificação, inviabilidade, princípio da proporcionalidade, zona urbana consolidada. Devem ser mitigadas as restrições em construções de área de preservação permanente, mormente nas hipóteses de zonas urbanas consolidadas e antropizadas. Tendo sido constatado que o local, que a total recuperação do meio ambiente ao seu estado natural dependeria de ação conjunta com a remoção de todas as construções instaladas em área de ocupação histórica, sendo certo que a retirada de uma edificação isoladamente em atenção ao princípio da proporcionalidade não surtiria efeitos significantes ao meio ambiente, haja vista que as adjacências do local encontram-se edificadas. Então, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aplicou o juízo de ponderação, o juízo de impacto invalidatório, mandando o Ministério Público voltar atrás e deixar de querer derrubar a casa daquelas pessoas, porque se tratava de uma situação consolidada. Então, a gente teve a positivação do consequencialismo no nosso ordenamento jurídico com a inclusão dos artigos 20 a 30 na LIDB. E os mais importantes em matéria processual são os artigos 20 a 30, o artigo 20 e o 21. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se dirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Eu não posso, por exemplo, falar em anular uma licitação por causa do bem comum, do interesse público, sem considerar as consequências concretas. Parágrafo único.
A motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. É aqui que reside a base do juízo de impacto invalidatório. O magistrado, o promotor, as partes do processo têm a obrigação de analisar todas as possibilidades que se referem à manutenção do ato ou seu desfazimento. Está aqui, inclusive, em face das possíveis alternativas. É um dever. E se esse dever não é respeitado por ocasião do proferimento da decisão, você vai ter a possibilidade de reforma, de anulação, de impugnação diante de esferas superiores. Artigo 21. A decisão, preste atenção na palavra, a decisão, olha aqui, olha, a decisão que nas esferas administrativa, aqui processo administrativo, controladora, Tribunal de Contas, ou judicial, primeira instância, segunda instância, STJ, decretar a invalidação de ato, licitação, desfazimento de concurso, contrato, ajuste ou processo, norma administrativa, deverá indicar de modo expresso as suas consequências jurídicas e administrativas. Então, quando eu desfaço um ato, eu tenho que dizer quais são as consequências. Parágrafo único. A decisão que se refere no caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo, preste atenção, olha aqui, olha, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. É obrigação, não sou eu que estou dizendo, são as alterações realizadas na LINDB, é obrigação do julgador administrativo, controlador judicial, fazer o juízo de impacto invalidatório. Ele tem que analisar se aquele ato deve ou não ser mantido, principalmente considerando consequências anormais. Não posso impor ônus, perdas que são anormais em função das peculiaridades do caso. Um concurso já homologado, ele não pode ser simplesmente desfeito sem considerar o interesse daquele que foi aprovado dentro do número de vagas, que é a jurisprudência remansosa, firme, pacífica do Supremo Tribunal Federal. Vamos aqui também a outra disposição. Aqui são as normas de direito público, né, que é a questão das dificuldades que você tem que considerar. E aqui nós temos o comentário do professor Marçal Justen. E aí ele fala o seguinte: sobre a nova lei de licitações que deve ser interpretada conjuntamente com a LINDB e que tem um caráter eminentemente processual. Constatada irregularidade no procedimento licitatório na execução contratual, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução sobre a declaração de nulidade do contrato somente será adotada na hipótese que se revelar medida de interesse público, com avaliação, dentre outros, dos seguintes aspectos. Veja o que Marçal Justen comenta. O artigo 148, parágrafo 1º do mesmo diploma, autoriza a preservação do ato inválido quando inviável o seu desfazimento, resolvendo-se a questão em indenização por perdas e danos. Reputa-se que essa disciplina legal comporta aplicação extensiva, sendo aplicável de modo genérico às atividades administrativas, mesmo que não se trate de situação diretamente submissível à Lei 14.133 de 21. Inexiste fundamento para reservar apenas ao âmbito das licitações e contratações administrativas o tratamento ali previsto. Aliás, cabe assinalar que a solução contemplada nos artigos 147 e 148 da Lei 14.133 apenas explicita o regime da LINDB, o qual disciplina amplamente toda a atividade administrativa. A produção de um ato defeituoso configura uma violação à ordem jurídica. Mais uma vez consumada tal violação, repito, mais uma vez consumada tal violação, existe o dever jurídico de promover as medidas destinadas a eliminar o defeito. Então, é uma obrigação do julgador considerar o juízo de impacto invalidatório. E continua o professor Marçal Justen, que é uma das maiores autoridades em matéria de licitações nesse país. Aqui. Há situações em que o defeito é dotado de maior gravidade. Nessa hipótese, existem 3 alternativas jurídicas. A primeira consiste em reconhecer a consolidação da situação e reputar que o princípio da segurança jurídica impõe a preservação do ato.
A segunda reside em pronunciar o vício sem efeitos retroativos, ex nunc. A terceira é produzir a invalidação do ato com eficácia retroativa. O reconhecimento de defeito grave não impõe como decorrência inafastável a invalidação do ato com efeitos retroativos. A solução a ser adotada em face do ato defeituoso envolve a utilização da técnica da proporcionalidade. As providências a serem adotadas devem avaliar os efeitos que o ato, embora inválido, tenha produzido. A invalidação deve ser pronunciada somente como solução indispensável à realização dos valores jurídicos. Não se cogita invalidade se de tal for inadequado para gerar, sobre o prisma de causa e efeito, a realização dos interesses e valores protegidos pelo direito. Em segundo lugar, somente é cabível a invalidação se tal for a solução menos lesiva ao conjunto dos interesses em jogo. Por fim, não cabe invalidação quando importar em sacrifício a valores e interesses protegidos de modo intransponível pela ordem jurídica. E aqui ele faz uma referência à professora Weida Zacaner, que tem forte ligação com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Então vamos comentar aqui essa situação. Então veja, é opção consciente do legislador que o juiz pondere, considere, não anule o ato administrativo, mas realize verdadeira ponderação. Juízo de impacto invalidatório em razão das consequências presentes. Não é, Ari Oswaldo, que é isso? É a norma que manda. E quando você não respeita a norma, você tem a sua decisão passível de ataque pelos meios cabíveis. E continua, né? Ele, o professor Marçal Justen. Juarez Freita propugna que a própria afirmação da autonomia e da juridicidade do princípio da boa-fé ou da confiança do administrado na administração pública e vice-versa, forçosa e logicamente ao reconhecimento de limites menos formais do que substanciais para a decretação da nulidade de um ato administrativo ou anulação do mesmo. Cabe examinar no caso concreto se deverá prevalecer o princípio da legalidade ou aquele segundo o princípio da proporcionalidade. Também é dispensável examinar a decisão adotada no contexto das circunstâncias concretas. Em muitas hipóteses, o agente administrativo não dispõe de recursos materiais nem de assessoramento adequado para identificar a solução mais satisfatória. Não se configura ilícita a solução justificável em vista das circunstâncias. Exige-se que o agente estatal atue de modo diligente, mas não se impõe a ele o dever sobre-humano de ultrapassar as limitações materiais que o cercam, e nem dele se exige a capacidade de previsão contra o futuro. Num caso que envolva a invalidação de concurso público em matéria de licitações, não tem como agente público muitas vezes prever a fraude realizada pela banca. Se não há comprovação de fraude em razão dos candidatos, eu tenho que considerar a preservação do interesse público, porque a banca ela executou um serviço que foi admitir os candidatos mais capacitados. Do contrário, você vai ter uma penalização para aqueles que são inocentes, de modo até que viola a LINDB. Então vamos aqui ver esse comentário aqui por fim, para terminar o entendimento do professor Marçal Justen. O artigo 20, parágrafo único da LINDB, com redação da Lei 13.655/2018, admitiu formalmente a preservação de atos administrativos inválidos nas hipóteses em que seu desfazimento for potencialmente apto a gerar danos irreparáveis. Em tais hipóteses, caberá avaliar as alternativas para avaliar a solução menos danosa. Perceba que é a própria lei que está admitindo a preservação de um ato, mesmo de invalidade, para que aquelas pessoas que estão de boa-fé não sejam prejudicadas. E aqui, outra autoridade é o professor Juliano Rainer, que tem ligação com a Iguá Saneamento, uma das maiores autoridades agora na nova lei de licitações. E ele dá o seguinte exemplo aqui. Por exemplo, imagine que se tenha contratado fornecimento, aqui contratado, o fornecimento de medicamentos de dada empresa e este negócio tenha sido reputado nulo. Assim, a suspensão do contrato reclama que se diga quais são as alternativas possíveis para se evitar a descontinuidade e na dispensação do fármaco. Ele repete a mesma coisa que o professor Marçal Justen em relação à necessidade de um juízo de impacto invalidatório. É a mesma coisa. E eu faço aqui a leitura, e quando ele diz assim, olha, esses dois paradigmas, realismo e consequencialismo, são realçados nos dois dispositivos 21 e 22 e contemplados o dever de guardar a proporcionalidade. Assim, a mencionada declaração de nulidade deverá considerar de modo equânime os ônus entre as partes envolvidas, decidindo de modo proporcional
proporcional. Então aqui ele especifica como é que deve ser esse juízo de impacto invalidatório. Então veja, já para terminar, a consequência lógica é a seguinte: a consequência lógica é que a introdução dos artigos 20 a 30 da LINDB e os artigos 147 e 148 da nova Lei de Licitações estabeleceram verdadeira obrigação de juízo de impacto invalidatório, devendo ser ponderados o interesse de terceiros de boa-fé impactados com a iniciativa de invalidação do ato pelo poder público. Mesmo na esfera judicial, eu tenho que ter essa ponderação, porque a sentença agora, ela passou a ter um requisito complementar, que é a ponderação do interesse de terceiros, em razão dos acréscimos realizados pela LINDB. Porque ali fala claramente da esfera judicial, no artigo 20 e também no artigo 21. Eu não posso simplesmente anular o ato desconsiderando circunstâncias concretas, principalmente de terceiros de boa-fé. É verdade, inclusive, que nós já temos no nosso ordenamento institutos como os embargos de terceiro, para proteção da propriedade que é afetada pela execução. E nesse caso aqui nós temos que o desfazimento de uma licitação que envolva um concurso público deve considerar e ponderar os efeitos relacionados àqueles aprovados dentro do número de vagas e a incorporação do seu patrimônio jurídico. Deve ser considerado que eles não tiveram qualquer tipo de ato no sentido de participar de fraude à licitação. Porque se a banca devolve o dinheiro, se a banca ela se põe para tentar responder pelo que fez, não cabe invalidação, mas a preservação do ato. O que poderia levar a eventual nulidade total do ato administrativo seria a descoberta de fraude no gabarito, compra generalizada, sem que pudesse identificar aquelas pessoas. Porque até mesmo quando as pessoas podem ser identificadas, aconteceu agora, no caso envolvendo o concurso da Secretaria de Fazenda do Estado de Sergipe, a situação de suposta fraude, você vai ter a eliminação do candidato que foi pego com a fraude e a preservação do certame. Então, essa aqui foi a nossa aula sobre juízo de impacto invalidatório. E o nosso entendimento é que quando ele está ausente, você vai ter problema na sentença e ela pode ser atacável pelos instrumentos cabíveis. Quando eu não tenho a participação de pessoas que são afetadas diretamente pela via do mandado de segurança, conforme uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Uma súmula que vai, um mandado de segurança que vai impugnar justamente aquele ato jurídico, aquele ato judicial que desconsiderou o comando legal, ou pela via da apelação, quando isso é possível, quando você está habilitado naqueles autos. Então, quem eu sou Ariosvaldo Neto, advogado em Direito Público e Civil, especialista em controle de legalidade, autor do trabalho O Controle Judicial dos Atos de Bancas de Identificação, e você pode me seguir e me acompanhar nas redes sociais. Espero em breve continuar trazendo mais e mais conteúdo de direito público, porque eu acredito que é uma das áreas que a gente mais tem deficiência. A gente mais tem deficiência nos nossos aplicadores do direito, juízes, assessores, que ignoram essas normas de direito público muitas vezes por desconhecimento. Não é nem por má fé, mas por desconhecimento, porque é um ramo complexo, mas é um ramo que está ligado à nossa vida. Em Aracaju nós temos 5 varas de fazenda pública, os 2 juizados especiais da fazenda pública e 3 varas de fazenda pública. Talvez somente essas varas conheçam mais esses regramentos, as outras sofram um pouco mais. E nós não temos aqui em Sergipe uma Câmara especializada em direito público, como ocorre no Ceará, Distrito Federal e outros estados. É muito importante que tenha, porque esse nível de especialização é muito importante para que o interesse das pessoas seja respeitado e preservada a segurança jurídica. Continue nos seguindo nas redes sociais. Até a próxima e valeu!